todos, sejam todos bem-vindos à Casa Paulo de Tarso, nessa manhã de domingo ensolarado, né? Então hoje já fomos presenteados com a luminosidade com o sol. Então eu peço agora para a gente relaxar um pouquinho, fechar os olhos, elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, fazendo as nossas reflexões interiores, reflexões de gratidão, de agradecimento por mais um dia, por estarmos aqui recebendo as palavras do nosso Mestre e podendo colocá-las em prática. Vamos emanar amor aos nossos entes queridos, necessitados, aqueles que tanto precisam deste carinho, deste acolhimento, estendendo as nossas mãos para aqueles que estão abaixo de nós. Obrigado, Senhor, por mais um dia de ensinamento, de aprendizagem, por estarmos aqui, todos unidos, envoltos nessa luz maravilhosa. Que assim seja. Então hoje nós falaremos do Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São Mateus, versículo 11, 28 a 30. O que nós devemos refletir sobre esta máxima, sobre essas palavras de Jesus Cristo? Todos nós aqui, né, estamos muitas vezes em sofrimento, né? Não só nós, mas alguns entes queridos, os mais próximos. Quem nunca passou por algum sofrimento? Enquanto encarnados, né? Mas tudo nesta vida tem um porquê. E o fundamento de tudo isso é o da regeneração. É de nós, enquanto espíritos, nos regenerarmos. Mas aí vem Cristo como Consolador. E ele nos ensina, né, que para conseguirmos passar por tudo isso, seja o sofrimento de um ente querido, nós mesmos estando em sofrimento por uma doença, por uma dor física, nós temos que ter uma fé no futuro, confiarmos na justiça divina. E ainda Jesus nos diz: vinde a mim todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Então, para que o jugo seja leve, né, e para que o fardo seja suave, que consigamos passar por tudo isso de uma forma branda e que sejamos merecedores, nós devemos praticar a lei do amor e da caridade. Só o amor e a caridade é que nos transformará. Mas para isso nós precisamos fazer uma reforma íntima. Entendermos o porquê nós estamos aqui, muitas vezes, sofrendo. Passando por situações onde nós não gostaríamos de estar. Mas nós entenderemos o porquê. E aí entra o Cristo Consolador. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós.
Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, versículo 14, 15, 17 e 26. Então, Jesus nos disse e nos promete o Espírito de verdade. E diz que o mundo ainda não o conhece. Por quê? Porque nós não estamos preparados, nós não temos ainda maturidade para tanto. Porém, nosso mestre e irmão Chico Xavier nos diz que o Espírito de verdade é o próprio Jesus Cristo, o nosso mestre, né? E que o Espiritismo, ele vem para cumprir a promessa, pois ele reside a sua instituição. E é por isso que nós estamos aqui, né? Que a nossa instituição convida os homens a essa reflexão, compreender as leis do nosso mestre, que nos vem dizer em parábolas. E através do Espiritismo, nós conseguimos, né, abrir os nossos olhos, nos mostrando o caminho e as palavras que Jesus nos vem dizer. Então, ele mesmo diz que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Mostra ainda que o sofrimento de hoje estão nas causas de vidas passadas, de vidas anteriores. E nada mais justo o sofrimento, pois ele nos ajuda ao progresso, dando-lhe assim a fé inabalável no futuro. Dessa forma, nós conseguimos entender o porquê que nós passamos muitas vezes por situações de sofrimento. E aí vem os questionamentos interiores, né? Por que estou passando por isso? Porque meu filho está passando por isso? Porque minha família está passando por isso? Ou mesmo pessoas que estão mais longe de nós. O Espiritismo vem para nos consolar em relação a isso também. E aí realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e o porquê estarmos aqui na Terra. Conforta o coração, não conforta? Traz um entendimento do porquê estamos aqui. E que muitas vezes refletimos e caímos em pensamentos de injustiça. Mas Jesus sabe de todas as coisas. E nós, enquanto espíritas, temos que ter esse entendimento dos porquês, do porquê o fardo que carregamos não é tão pesado quanto a gente possa carregar. E então vem a instrução dos Espíritos, né? Que diz: amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. E o que Cristo quer de nós? Vivos, mortos segundo a carne, que nós aprendemos os seus ensinamentos, que nós nos socorremos uns aos outros, que creiamos num Deus bom, porque Ele existe e Ele está entre nós. E que mais? Que nós possamos estender as mãos àqueles que estão abaixo de nós, os necessitados. É dessa forma que nós passaremos aqui
nesta vida, entendendo o porquê que muitas vezes passamos por situações difíceis e que temos que passar. Nós estamos num mundo de provas e expiações, expiando o que fomos em vidas passadas. E quando nós aceitamos essa situação, o fardo fica mais leve, mais suave. E que hoje sejamos exemplos do que foi o nosso Mestre Jesus. Quanto mais próximos nós ficarmos de seus ensinamentos, mais tranquilamente conseguiremos passar por nossas provas aqui na Terra. Pensando que em vidas futuras conseguiremos alcançar aquilo que nós precisamos, sem sofrimento, com um entendimento maior de todo esse aprendizado que ele nos passou. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E isso quem disse foi o Espírito de Verdade, em 1860. Eu espero que essas palavras fiquem como reflexão para cada um de vocês. Que possamos cada vez mais entender que tudo que nós passamos aqui tem um motivo e uma razão de ser. Que nada é injusto. Que o que passamos são para as nossas provações, os nossos entendimentos e a nossa elevação enquanto espíritos. Nós estamos numa fase transicional do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Só que nós só conseguiremos nos regenerar fazendo uma reforma íntima, acreditando nas palavras do nosso Mestre Jesus, colocando em prática. Fazendo para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. Que momentos e situações difíceis possamos estender as mãos para os necessitados, seja através de uma palavra, seja através de atitudes, porque em algum momento de nossas vidas alguém estendeu as mãos para nós. Pensem nisso. Reflitam. Creiam. Orem. Porque esse é o ensinamento maior também de Jesus. Que nós devemos crer, nós devemos orar em momentos difíceis. Eu espero que essas palavras tenham tocado o coração de vocês, que possamos ser cada dia melhores nas nossas atitudes, com os nossos próximos, pensando que aqui é uma breve passagem e que nessa breve passagem devemos deixar o nosso melhor, a nossa luz, principalmente para os nossos pequenos, pensando em toda a situação planetária que estamos passando. E se nós nos unirmos em oração, em verdade, eu tenho certeza que nós alcançaremos o que é o nosso propósito aqui na Terra. Obrigado pela presença de todos. Então vamos agora para nossas orações finais. Vamos elevar os nossos pensamentos até o Mestre Jesus.
abrandando os nossos corações, refletindo sobre as palavras do nosso Consolador. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações para que possamos transmitir aos nossos entes queridos essa paz, essa tranquilidade. Que esses ensinamentos sejam colocados em prática. Que um longo caminho se faça dentro da verdade e da prosperidade ao próximo. Vamos em paz e que Deus esteja com todos nós nesse lindo dia e os próximos que virão. Que assim seja.